ela, amém? Mas, irmãos, o pastor Denor, ele tinha muita vontade de conhecer o Brasil, né? Viajar. E aí, quando ele estava procurando esse emprego, estava assim, querendo ir para outro lugar, a minha oração foi: Senhor, abre uma porta, porque eu não sou muito de viajar não, né? Abre uma porta que meu marido possa viajar o Brasil todo. E essa porta que abriu para ele teve a oportunidade de conhecer quase todos os estados do Brasil. Aí chegou um ponto que ele falou: Deus, eu não aguento mais viajar. Foi ou não foi? Então, assim, Deus, ele realiza o desejo do nosso coração, né? Que ele teve a oportunidade de conhecer vários estados, então, assim, né? E aí, amados, nisso que ela está falando, eu queria estender, né, muita coisa, mas nesse dia o chefe me chamou lá, e ele era professor de universidade e tudo, né, uma pessoa muito competente, aprendi muitas coisas com ele. E aí ele me chamou e falou assim: você sabe que agora o servidor que está aqui é você. Geralmente, os servidores que se responsabilizam, né, por documentação, a gente é que assina, então a gente tem que ficar de olho em tudo que a gente assina ali, né, e tudo. Não que, né, mas se sair qualquer coisa fora da lei, quem responde somos nós. E aí ele virou e falou assim: então a partir do ano que vem, nós vamos abrir muitas defensorias. Ele tinha um cronograma de abertura de defensoria, né, que muita, né? Aí ele falou assim: então, ele já tinha até falado, e eu vou conquistar aí um DAS para você, que era um DAS 5, irmãos. É dinheiro, né? E tudo. E aí eu fiquei alegre com aquilo, mais ainda porque ele falou assim: então, você agora está como coordenador, né, do Brasil todo. Eu que resolvi os problemas de todos os estados, né? Os defensores ligavam, precisava de um computador, precisava de mais, né, etc. A gente tem que resolver tudo isso, né? E documentação toda e tal, era difícil, muita coisa para fazer. Mas aí ele falou assim: então já se prepara, que eu sei que você é pastor, mas o ano que vem, já fala para a sua família, você vai viajar demais. Irmãos, as viagens que eu tinha, eu pagava tudo aquilo que eu estava devendo, colocava minha vida financeira toda em ordem, né? E não era tão assim as diárias, né? Mas como Deus vai prosperando, né, na vida da gente, eu pagava tudo. Aí eu falei assim, aí eu pensei assim: poxa, mas eu vou viajar e tal, mas não falei nada com ele, já estava aposentado pelo INSS, era só pedir conta e ir embora, né? Aí eu fui, sentei lá na minha mesa, né? Aí fiquei olhando para os meninos lá, né, que eles são terceirizados, eu fiquei olhando para eles e tal, e aí eu fiquei assim: poxa, Deus está me realizando profissionalmente, né? Era a única área, eu já tinha falado para a igreja aqui, né, que a única área que Deus não tinha ainda me abençoado era profissional. Falei: nossa, Deus está me honrando na área profissional. Eu fiquei tão assim, né, e tal, mas depois, irmãos, bateu uma tristeza tão grande, eu falei assim: eita. Aí eu falei para Deus: Senhor, mas que tristeza é essa? Aí eu pensei, eu não sou mais jovem e tudo, ficar viajando, não é fácil ficar longe da família, para viajar muito, né? E quando eu falei isso para Deus, uma voz veio firme no meu coração: pede conta e vá para a igreja. Eu esperei de novo, irmão, porque foi tão assim, e novamente a voz veio no meu coração: pede conta e vai para a igreja. Eu falei: Senhor, se essa voz é do Senhor, então a primeira pessoa que vai concordar com isso é minha esposa, porque um salário lá em cima, irmão, para baixar da forma que ia baixar, eu falei: Ilta, então aí a minha esposa tem que concordar, né? Então por isso que eu digo para os maridos aí, que se você quer uma prova de Deus na sua vida, fala para o Senhor, então fala com a minha esposa. É assim que a gente faz: Senhor, se é da tua vontade, primeiro fala com a minha esposa, né? Eu falei: se for da sua vontade. Meu irmão, quando eu cheguei, falei com ela, peguei ela aqui às 4 horas da tarde, né? Vamos embora e tal. Era mais assim, menos gabinetes, né? Peguei ela aqui de tarde, quando eu saí aqui no semáforo, que eu desci para casa, eu falei assim: Ilta, expliquei para ela, falei assim: ué, e você está esperando o quê? Se Deus mandou, foi a primeira prova, né? Glória a Deus. Chamar a pastora Dinar. Glória a Deus, nós temos que confiar no Senhor, né, amados? Outra coisa, irmão, quando ele viajava, eu falava: Senhor, que quando ele chegar no hotel, ele caia e apague. Estou cansado. A mulher estava longe, né? Senhor, obrigado pela pastora Dinar, Senhor. Ela meditou na palavra, Senhor. Enquanto ela está aqui levando a palavra, esteja ao encontro da sua família, suprindo as suas necessidades, aquilo que ela tem colocado diante de ti.
e que o Senhor seja livre para usar a tua filha, Pai. O Senhor sabe que a tua igreja precisa ouvir. Usa a tua filha no poder e graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma bênção. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero contar um testemunho. Eu não quis subir na hora dos testemunhos, porque eu ia ter essa oportunidade de contar, né? No primeiro domingo desse mês, que foi o domingo de carnaval, nós estávamos na escala, aqui na igreja, e eu já vinha, né, durante a semana, sentindo alguma coisa na minha coluna. E quando foi no domingo, nós viemos para a escola dominical, e quando nós chegamos em casa, geralmente a gente chega em casa e ainda vai fazer almoço. Aí eu lavo a loucinha, enquanto a Tutuca faz a comida. E eu ajudei, nós fizemos tudo normal. E eu fui para o quarto, porque começou a dor intensificar na minha coluna, era aqui no cóccix. E era uma coisa assim surreal. E quando foram mais 2 horas que nós começamos a nos arrumar, porque a gente, do louvor, a gente vem para a igreja às 4 horas, então a gente começa a se arrumar, lá em casa é muita gente, mesmo tendo alguns banheiros, mas ocupam todos, e a gente começa a se arrumar por volta de 2, acaba de almoçar e já começa a se arrumar. E nesse momento eu esperei os meninos irem para o banheiro, por causa do cabelo, né, deles, que demora muito. Aí eu fui tomar banho. E quando eu cheguei no banheiro, queridos, aconteceu algo assim que eu já trabalhei em hospital por vários anos, já trabalhei na área de fisioterapia por mais de 20 anos, e eu nunca vi algo acontecer como aconteceu comigo. O meu corpo, ele deslocou a parte de baixo da parte de cima. Eu não conseguia sustentar isso aqui. Eu não fazia isso. Isso aqui ficou mole. E como eu estava no banheiro, eu não gritei, eu não assustei todo mundo, só que eu não conseguia me sustentar em mim. Eu não conseguia sustentar meu corpo. Deslocou a parte da bacia para baixo da parte de cima. E a única coisa que eu consegui, eu sentei no vaso e respirei. Fiz aquela respirada, como o meu quarto é de frente assim, para o banheiro. Eu abri a porta do banheiro, corri para o quarto e me joguei. Me joguei com as pernas para baixo e com as mãos para a cama. E meu esposo ficou apavorado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. E ele piorou a dor, né? Porque eu sou muito resistente à dor e eu fico protelando. E a dor piorou. Eu falei, piorou. Me leva para o hospital. E foi a única coisa que eu falei. Só que todos nós estávamos na escala. Aí eu peguei e falei, a minha nora, né? Ela falou assim, tá, eu te levo, porque a gente ia estar cantando no beck. Aí eu falei, eu te levo para o hospital e eu levo os meninos para a igreja, porque ia desfalcar todo mundo aqui. A gente não tinha preparado uma segunda equipe para assumir no domingo. Aí eu falei, ninguém vai faltar culto, porque queria todo mundo para o hospital. Eu falei, vocês não vão resolver nada, deixa eu ir com a Tutuca, quando chegar lá, a gente vê o que vai acontecer. A única coisa que eu fiz foi pegar uma cinta, dessas que coloca aqui, para poder eu conseguir andar. E mesmo assim, nós fomos para o hospital. E chegando lá, fui socorrida, o médico falou, olha, a sua coluna ela está muito pressionada, tem muita pressão aqui, e ele começou a mexer na minha coluna com os dedos, e a Tutuca apavorada, você não está sentindo dor, Diná? Eu falei, não estou, porque eu queria vir embora. Que se eu falasse que estava sentindo dor, que eu não estava bem, ele ia querer me internar. Eu falei, eu me interno com dor na coluna e vou ficar com dor de cabeça, vou ficar com infecção. Eu falei, deixa eu ir embora. Aí ele fez todo o procedimento, tomei a medicação na veia, a dor que eu estava sentindo começou a passar. Começou a passar a dor, aí eu falei, Tutuca, eu estou boa. Aí, vamos para casa. Eu falei, não vamos para casa coisa nenhuma, a gente vai para a igreja, porque hoje é ceia e eu tenho que ir para a igreja. Aí, e eu com a cinta. E sentei ali no banquinho e fiquei ali em espírito de oração. Queridos, quando terminou o culto, para a glória de Deus, eu estava curada.
Eu não estava sentindo mais nada. O médico, ele passou um monte de medicação, e passa pomada, e passa isso. Eu fiz todo o procedimento médico, para não dizer que eu abusei, mas eu sabendo que a coluna tinha voltado para o lugar. Eu não estou com cinta nenhuma, não estou amarrada. E Deus, ele moveu a mão. Aí, no final do culto, eu até pedi o pastor, falei, pastor, eu estou vindo direto do hospital. Eu ia falar com a pastora estava ocupada. Eu falei, pastor, estou vindo direto do hospital, passei mal. Eu fui, e você está aqui fazendo o quê? Eu falei, pastor, eu não podia ir para casa. Se eu ficasse em casa, a dor ia ser a mesma. Se eu viesse para a igreja, a dor ia do mesmo jeito, pelo menos aqui ia ter um monte de gente para me socorrer. Ia gritar e ia me socorrer. Então, queridos, confia no Senhor, né? E os meninos, assim, tudo nervosos ali, tocando, e a gente não fez nenhum alarme, e eu fiquei sentada quietinha, ainda cantei um louvor, ainda a Tutuca brigou comigo, porque ela briga comigo, mas Deus é fiel. Amém, queridos? Eu estou aqui para a glória de Deus, como testemunho vivo de que Deus, ele é fiel e ele é real, e ele cura. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Amém. A palavra que Deus me deu para trazer hoje fala sobre edificação. Edificar, querido, é construir. Edificar é você pegar algo, você ter um propósito para você poder construir. E Deus me deu uma palavra sobre edificação espiritual. A gente é muito focado em construir coisas, mas às vezes a gente se perde muito na nossa construção como crente, com o chamado que Deus tem para a nossa vida, com aquilo que Deus, ele proporcionou para a nossa vida. Às vezes a gente não sabe identificar, e eu quero hoje falar sobre isso. A edificação consiste no ato de desenvolver ou obter certas características através da aproximação com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, as nossas características, elas se fundem às características de Deus. A gente já não se sente tão bem fora do propósito. Quando a gente está fora do propósito, a gente se sente incomodado. E é sobre isso que a gente vai falar. Interiorizar certas qualidades no nosso espírito. É a gente trabalhar no profético. Eu falo muito sobre isso. Porque Deus, ele se revela todos os dias a nós. Todo dia Deus tem algo novo. Todo dia Deus traz algo novo para nossas vidas. É porque muitas vezes a gente não está muito atento àquilo que Deus tem para a gente. Mas quando você abre os seus olhos, que você olha para o alvo, você fala, Senhor, tem alguma coisa ainda para mim para hoje. E também aperfeiçoamento moral religioso. Né? Porque quando a gente aperfeiçoa nossa moral, quando a gente entra para a ética, para o caminho, a gente não se perde no meio do caminho. Amém? E edificação espiritual para resumir, é construir no modelo de Jesus. É chegar ao máximo parecido com Jesus. Nós podemos, tá? Nós podemos ficar parecidíssimos com Jesus, das pessoas olharem para você e ver uma diferença. Você é de Jesus, porque você está totalmente ali conectado com Ele. Amém? E o tema dessa palavra que eu trouxe hoje é edificando sobre a rocha. Nada que se edifica fora da rocha, querido, se sucede, desfaz, desmonta. E a rocha nós sabemos que é Jesus, amém? Então eu quero ler uma palavra com vocês, vamos falar um pouquinho sobre José, Gênesis capítulo 37, quero ler com vocês, o versículo 5, e sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Nós conhecemos, eu não quero entrar muito sobre a história de José, porque nós conhecemos, né? José era um dos filhos de Jacó, né? o 11º, e ele sonhava, ele tinha esse dom de sonhar, e ele teve um sonho. Nesse sonho que José teve, os seus irmãos, eles já ficaram todos raivosos, porque José, ele era o predileto, então ele
era passado a mão por cima dele, e ele teve esse sonho, onde seus irmãos, seu pai, se curvava diante dele. Eu peguei esse versículo como um propósito. Quando Deus dá esse sonho para José, Deus mostra para ele um propósito. Um propósito de quê? De que algum dia, ele não sabe quando nem como, ele iria reinar. Ele recebe esse sonho ainda na adolescência. Ele sonha, né? Ainda na adolescência. Então eu tiro esse versículo como um propósito de Deus sobre a vida de José, e a gente vai entender no final onde a gente quer chegar. Amém? Então José, ele recebe um sonho, e esse sonho, ele causa problemas. Ele causa problemas. E eu botei aqui, o primeiro tópico é a revelação do propósito, que é o sonho. E no segundo, José não é entendido por sua família. Queridos, todas as vezes você pode procurar, se você tem um propósito, se Deus ele te chamou para você fazer a diferença, alguém vai se levantar para implicar com isso. Incomoda aqueles que estão fora do propósito. Se você está no propósito, Deus está te abençoando, Deus está te honrando, alguém se incomoda, e não foi diferente com José. Foram seus irmãos. Sabia que aqueles que mais nos atacam são aqueles que estão mais próximos da gente? Porque quem está distante não nos acompanha. Foram os irmãos de José. Pode ser os seus irmãos, pode ser o irmão. Por quê? Porque em algum momento Deus te escolheu para realizar algo para o reino dele. E muitas pessoas, quando não estão nessa visão espiritual, quando não estão na visão profética de Deus, não entende. Não entende. Mas se você foi chamado, permaneça no chamado. Permaneça no chamado que Deus te escolheu, que Deus te colocou. Então lá no versículo 19... eu vou ler vários capítulos e versículos, assim vou voltando. Então, no 37, no 19, fala assim, ó. E disseram uns aos outros, e lá vem o sonhador mor. Sonhador mor é aquele que sonha, é o mais, que está mais alto, né? Que está sobre. E eles achavam, eles até reconheciam, mas aqui eles estavam com escárnio com ele. E eles não estavam reconhecendo a autoridade sobre a vida de José. Eles estavam simplesmente achando que ele queria ser melhor, que ele queria ser maior. Gente, Deus ele chamou a cada um num propósito. O propósito pode ser parecido, mas nunca será igual. Porque Deus ele nos fez únicos. E Deus ele nos fez individual para trabalhar para o reino. E quando unir, formamos a igreja do Senhor. E é isso que Deus quer. Eu não posso nunca querer me assemelhar, eu posso até me espelhar, eu gostar, mas ser igual? Não, não tem como. Amém? A uns Deus deu um talento, a outros Deus deu 2, a outros Deus deu 10. Então, fique com o seu, porque fica aquela intriga, às vezes, entre parentes, entre irmãos, e vamos dizer irmãos de Cristo. Irmãos da igreja que se levantam, às vezes, até com inveja, com ciúme, porque você está na porta, querido. A gente precisa entender isso, o nosso chamado. Por isso que a gente tem que edificar na rocha, porque quando a gente edifica na areia, se desfaz, desmonta, não se sustenta, não tem como. Amém? Esse foi o segundo. Vamos para o terceiro. Seus irmãos conspiram contra ele. Queridos, isso aqui é terrível, porque eu fico imaginando, eu sou uma dos 6 filhos, e eu não me vejo dentro desse meio de conspiração com meus irmãos, de sentir raiva, de querer matá-lo, de querer tirar meus irmãos do propósito. Não tem como, eu fico imaginando como José ali, naquele meio, ele se sentia, e nem foi ele que chamou ele mesmo. Foi Deus que colocou ele naquela posição.
mesmo com Jacó ali passando a mão por cima, mas Deus havia escolhido, havia algo em José diferente. Era algo diferente, ele se sobressaía para esse propósito que Deus havia colocado sobre a vida dele. E ele estava ali. E o que acontece? Os irmãos pegam ele, né? Os irmãos pegam, a gente conhece a história, leva ele, joga no poço. Você já foi jogado em algum poço, querido? Eu já. Lá em casa tinha poço. Eu já desci no poço para limpar poço. Quando eu era jovem, criança, que eu aguentava descer na corda. Mas já fui, né? Então é horrível. É como se você tivesse sufocado ali. Quando eu li na palavra, aqui ele foi jogado no poço, parece que eu fui reportada lá para aquela cena, sem ar, sabe? Se você já foi jogado no poço, você entende verdadeiramente o que é isso. E o poço, não estou falando de poço literal, poço espiritual. Quantos de nós, às vezes, somos jogados em situações que você não queria estar lá e nem era para você estar, mas alguém fez com que você chegasse naquele lugar. Por inveja, por ciúme, por não aceitar, não aceitar a unção que Deus liberou sobre a sua vida. E isso é muito triste, porque isso parte de pessoas próximas. Amém? Estou falando alguma coisa ruim? Acontece? Porque acontecia comigo. Amém? Então eu sei exatamente esse ponto. Quando ele é tirado do poço, para não ficar bem, ele é vendido. Você já se sentiu vendido? Traído? Traída? Por amigos? Por irmãos? Foi assim que foi esse processo na vida de José. Queridos, para você chegar à edificação espiritual perfeita com Deus, você vai passar por processos. Existem processos em nossas vidas que Deus ele vai permitir que você passe, para que você seja lapidado, para que você seja forjado, para viver aquilo que Deus tem para você lá na frente. Talvez se eu não passasse por todos os processos que eu passei, hoje eu não estaria aqui. Eu não ia estar, porque eu não ia ter condições de estar passando para vocês aquilo que realmente, não somente a Bíblia diz, mas aquilo que nós já vivemos. São testemunhos reais. E José, ele é vendido. Um segundo passo. Primeiro, ele é arrancado da família. Olha o primeiro processo. Segundo, jogado no poço. Terceiro, vendido. 3 processos na vida dele de aperfeiçoamento. E ele sobrevive, né? Não sei como, né? Ele passa pela moenda e ele continua de pé. Porque a palavra vai dizer que Deus estava com ele. Em todo caminhar de José. E eu quero dizer para você, Deus está com você no meio desse processo. Deus está com você no meio dessa caminhada. Deus está com você no meio dessa dor. Deus está com você no meio da traição, do abandono. Deus está com você, nunca te abandonou. E você pode agradecer, porque a vitória é grande e é certa. Amém? Glória a Deus. Então seus irmãos conspiram contra ele. José ele é vendido. Tiraram, querido, nesse meio caminho de poço, venda e casa de Potifar, eles arrancam a túnica dele. Sabe o que isso representa? É alguém mexer com a cobertura que você tem, capa. Túnica significa cobertura espiritual. Ele tinha uma cobertura que seu pai havia lhe dado. Seu pai prepara uma túnica e coloca sobre ele. O pai tinha autoridade sobre a vida dele. E muitas vezes alguém vem para arrancar essa cobertura e nos deixa desnudado perante o Senhor no reino do Espírito, porque não quer entender o processo da sua vida, ou não quer entender que você foi escolhido e chamado pelo Senhor, não pelo homem. Todas as vezes que se levanta uma autoridade foi instituída pelo Senhor.
O homem pode até tentar dizer que foi ele, mas Deus permitiu, porque se Deus não permite, não sobe. E José, ele foi arrancado a sua cobertura espiritual. Então, quando ele vai para a casa de Potifar, ele vai, ele mesmo. Mas a palavra vai dizer mais uma vez, e o Senhor estava com ele. Querido, com cobertura ou não, sabe, você orando ou não, jejuando ou não, se Deus tem propósito na tua vida, o Senhor está com você. Você só precisa o quê? Posicionar. É posição, querido, é escolha. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para isso. Para você escolher e colher suas consequências das escolhas. Ele não vai te livrar das consequências. Você faz a escolha e Deus não tem como te livrar das consequências. Amém? E José, ele é vendido. Aí José na casa de Potifar. Eu já quero ir lá para o capítulo 39, versículo 2, que fala assim, vamos ler do primeiro. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gente, onde José colocava o pé, prosperava. Onde ele colocava o pé, ele sendo escravo, ele sendo jogado no poço, tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele. E ele estava ali numa situação de escravidão, mas ele era próspero. Olha aqui o que a Bíblia fala. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. Ele era escravo ali. Mas o Senhor prosperava, o Senhor caminhava com ele ali, o Senhor dava as direções corretas, ele não se corrompeu diante dessa situação adversa. Não se corrompa diante dessas situações que se deparam com você, que vêm muitas das vezes para te parar. Nós precisamos nos levantar como igreja, como essa igreja aqui, que nos ensina. Tá ruim? Tô com o Senhor. Tá bom? Tô com o Senhor também. Tô com saúde? Tô com o Senhor. Se eu posso dar um passo além, andar mais uma milha, vou andar também. Essa é a igreja que o Senhor quer levantar para essa geração. E precisamos, queridos, nos posicionar. Ele estava ali, como escravo, ele estava ali passando as piores adversidades, mas ele era próspero, porque prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade é você estar bem com aquilo que você tem, ser feliz com o que você tem, porque a ambição, ela nos leva muitas das vezes a parar. Nem sempre você ter muito, você é próspero. Tem muitas pessoas, muitas, que têm muito dinheiro e não é feliz. Então a prosperidade que José tinha aqui, era ele estar onde estava, mas ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele nos mínimos detalhes e em todas as áreas da sua vida. Ele estava bem. Amém? E o que acontece? Um ataque na vida de José. Lá no capítulo 39, versículo 11 e 12, vai dizer: sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer um serviço. Olha, ele nem ficava na casa, ele estava fora. Mas ele foi lá na casa e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Querido, ele foi atacado na pior área que tem para qualquer pessoa, no assédio. Se você não tem e não sabe quem você é, cai. Dependendo do assédio. Mas quando a gente tem Deus, como José tinha, ele fez a melhor escolha. Mais uma vez, a sua cobertura é tirada. Aquela mulher, ela arranca a capa dele de novo. Mais uma vez. E José vai passando pelo processo. Senhor,
por que eu tive aquele sonho lá, quando eu tinha lá para meus 15, 16, 17 anos, e até hoje eu estou aqui, em cativeiro, preso, estou na casa de quem eu não queria estar, estou sofrendo assédio de uma mulher que é esposa do meu chefe. O que eu faço? Eu não sei o que Deus respondeu, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que Deus falou para ele: corre. Corre. Nem tudo que é flor, querido, vai florescer na tua vida. Você pode morrer, às vezes, com uma má escolha. E, é num piscar de olhos. Olhe sempre para você e entenda quem você é em Deus. E faça as escolhas corretas. Para que você não chegue ali na frente, você se arrependa e você perca tudo aquilo que Deus já reservou para você. José, ele corre. E o que acontece? Aquela mulher começa a gritar, e corre um e corre outro, e acaba José indo para a prisão. Aí, lá em Gênesis 39, 21, 23, vai dizer: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Querido, sabe onde José foi treinado? Na prisão. Ele foi treinado na prisão. O carcereiro mor pega todos os presos e entrega na mão de José para ele liderar. A liderança de José veio no momento adverso. Está passando por crise, por momento adverso? Treine para o que Deus vai colocar nas suas mãos. Talvez José não tivesse noção do que o esperava. Mas ele vai e é treinado ali. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, continuava com ele. O que José tinha, querido? Que nós não temos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Senhor. Ele decidiu seguir no ensinamento que ele tinha tido, mesmo sendo provado em todas as áreas da vida dele. Área emocional, física, em todas as áreas. E não foi um ano ou dois, foram vários anos. E ele é treinado ali. E Faraó, lá no 41 já. Deixa eu ver se eu anotei certo, se é o 5. É isso. Lá em Gênesis 41, 5, vai dizer assim, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Não quero ler o versículo todo, mas eu quero explicar. Faraó tem um sonho de que 7 espigas ficavam cheias, 7 sem nada, e ele lembrou de José. Nem foi ele que lembrou, lembraram de José. O carcereiro mor, tem um rapaz lá na prisão que ele sabe decifrar sonho. Sabe decifrar sonho? Sabe. E ele foi chamado de volta. Aí foi. Aqui, querido, encerra o ciclo de aperfeiçoamento de José. Aqui ele já tinha sido provado em todas as instâncias. E 41:14 vai dizer assim: então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo daquela cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Aqui ele é adornado. Sabe o que é isso? Você passar por vários anos na prova, na luta, e chegar o dia de você ser adornado, porque foi Deus quem promoveu tudo isso aqui. Foi Deus que promoveu. Chama José, ele se barbeia, ele toma um banho, se lava e é adornado outra vez. Tudo aquilo que foi arrancado de José no processo, aqui encerra. E ele vai, querido.
ele vai adornado. Aqui José troca de roupa, ele se apresenta, olha, eu sou José, sou aquele que fui vendido, que estava aqui passando por essa situação. Ele não deve ter se explicado, porque o faraó já devia saber de toda aquela história. Mas ele foi lembrado. E eu quero já profetizar, você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. Tudo aquilo que Deus tem prometido para você, que você acha que o tempo já passou, que acabou, que a idade chegou, quero dizer, você vai ser lembrado. Você vai ser adornado. Você vai vestir vestes novas. Deus vai te adornar com o seu Espírito Santo, para você viver tudo aquilo que o Senhor já reservou para a tua vida. Tome posse. Glória. Glória a Deus. Queridos, o que a gente aprende com essa história de José? Eu tirei alguns tópicos. Processos para a edificação que eu aprendo aqui. Quanto mais rápido a gente passa pelo processo, mais rápido a gente sai dele. Então não fique protelando a dor, não fique empurrando uma situação que você está percebendo que não é uma situação que veio para ficar. Se você entendeu que aquilo ali não é para você, já vai repreendendo, vai orando, vai pedindo ao Senhor para expulsar, para jogar para fora, para você não passar por muito tempo num processo de edificação. Amém? Então precisa saber o que você quer construir. Quando a gente vai edificar, vai construir uma casa, você não monta lá o projeto, né? Na vida espiritual também é assim, sobre o que você quer construir, para onde Deus vai te levar. Identifique qual é o seu propósito, o seu chamado. Eu só vim entender quem eu era em Deus já depois de muitos anos na caminhada e passando por diversas situações, porque eu não entendia para onde Deus queria me levar. Então, não prolongue esse processo. Já começa a identificar para onde Deus quer te levar. Deus tem mudado totalmente o curso do propósito da minha vida. Eu estou entendendo agora por que eu vim para Brasília, glória a Deus, para não demorar muito no processo, né? E ser mais rápido. Então eu já paro assim, Senhor, já fala logo, assim, eu não aguento mais ir lá para o poço, não. Então, assim, entenda isso. Quem você é em Deus? Para que você foi chamado? Tem gente que até sabe, querido, mas ele está tão desconectado dele, que ele acha que não vai dar conta. Não é você, não. Não é sobre você o propósito. É sobre ele. Você é canal, você vai ser usado por ele, pelo Espírito de Deus. Não é você quem vai na sua força. Não é, porque nós não conseguimos andar na nossa força. É na força do Senhor. E se ele te escolheu, ele acredita que você vai dar conta, ele te capacita. E José estava lá, ele foi chamado ainda um prezinho adolescente, um adolescente, e ele nem tinha força nenhuma. Mas Deus já sabia quem ele iria ser lá na frente. Então José, querido, vão haver dificuldades, e você precisa enfrentar essas dificuldades, não fuja. Se você fugir, fuja para cima. Corre e vai lá e mata o leão logo. Já mata o leão, pronto, acabou. E Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu tirei algumas coisas aqui. José, ele não se escolheu. José, ele foi escolhido por Deus. Não foi José que se apresentou, eu quero ser lá o governador. Não. Foi Deus que escolheu ele ainda menino. Deus já te escolheu para um grande propósito. Você ainda não entendeu onde Deus vai te levar, mas você vai chegar. Amém? Então não foi você que se escolheu, não. Não é você que escolhe o que Deus quer para você. É Deus que te escolhe. Deus te chamou antes mesmo de você chamar Ele. Ele te achou antes mesmo de você ser achado, se você achar Ele. Lá em João vai falar isso. Amém? José não entregou a unção, querido. A capa foi arrancada dele. Não foi José que
que ficou disperso do chamado de Deus. Foram lá e quiseram bloquear ele, boicotar a unção que estava na vida dele. Não foi ele que se dispersou, não foi ele que falou para o Senhor e falou, não quero mais, eu não quero. Não. Foram lá e arrancaram, impediram ele de fazer o que ele tinha que fazer. Tiraram a unção dele. Isso é muito sério, principalmente para a gente que é líder. A gente precisa ter esse cuidado. Da gente não arrancar a capa de ninguém, pelo contrário, a gente colocar capa, colocar unção, liberar unção sobre a vida de alguém, seja do teu filho, seja da tua esposa, seja do teu marido, coloque capa, coloca unção, é unção liberada sobre a vida. Não tire, não entristeça alguém para matar aquela pessoa. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele não entregou a sua capa, foi arrancada dele. José, ele não se vendeu. Querido, não se venda por nada. Não se venda por propostas. Não se venda por situações que vão fazer com que você perca a sua comunhão com Deus, que vai desconectar você do Espírito de Deus. Não se venda. José foi vendido. Venderam José. Pegaram ele e venderam. Não foi ele que foi lá, eu estou à venda. Não. Ele foi vendido. José, ele não se aprisionou. Queridos, prisão, a gente hoje é um culto de libertação e eu quero falar com você. Existem várias portas de entradas para você ficar, para nós, vamos nos colocar aprisionados. Orgulho, vaidade, mentira. Tantas coisas que nos aprisionam, que nos afastam, nos distancia de Deus. Hoje é uma noite, querido, onde Deus ele quer mudar o curso da tua história, da nossa história. E a gente precisa deixar aqui no altar tudo aquilo que tem impedido de você chegar ao propósito que Deus já escolheu para você. E que Deus está disponível, só esperando você olhar, Senhor, eis-me aqui. Não foi, querido, José que se aprisionou. Ele não foi lá buscar nada para poder ficar em cativeiro, cativeiro emocional, cativeiro físico. Quantos de nós estamos com a nossa mente aprisionadas? Em depressão e vários transtornos e muitas coisas aprisionadas. Se libere hoje diante de Deus uma mente renovada. Deus quer renovar o nosso entendimento para que a gente possa entender e conhecer o verdadeiro chamado para cada um de nós. Aleluias. Para edificar a nossa vida no modelo de Jesus, nós precisamos construir sobre o fundamento de Jesus. Aí eu te peço para você ir lá para Mateus capítulo 7, de 24, 27, bastante conhecida a palavra, querida. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Todos os dias. Uma vez eu fiz um propósito com o Senhor, de ler todo dia, é o Pai Nosso. Todos os dias eu tirei uma lição. Foram 7 dias eu lendo Pai Nosso. Todo dia, todo dia. E todo dia o Senhor me deu uma inspiração nova. Deus me deu uma palavra diferente dentro daquele mesmo versículo que eu lia todos os dias. E Deus, eu tenho escrito, que eu anoto tudo, e eu tenho escrito lá em casa. Cada dia o que Deus fez da minha vida, lendo aquele versículo. Então a palavra de Deus, ela não é única. Ela é todo dia renovável. Renovada, todos os dias. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizou? Não é esse versículo. Não é esse versículo, querido. É aquele versículo que fala sobre construir a casa sobre a rocha. Se você constrói sobre a rocha, o seu fundamento está sobre a rocha, não tem como você se perder. Porque o teu alicerce é Cristo. É Ele quem conduz os seus passos, é Ele quem vai te levar, é Ele quem vai fazer com que você chegue aos lugares onde Ele quer te levar. E quando você constrói sobre a areia, qualquer ventinho te derruba.
qualquer coisa, sabe? Sabe aquela pessoa que você não pode nem olhar para ela diferente, que ela já sai da igreja, ou então se você olhar, ela já fica emburrada, já quer fazer gabinete. Porque, o que aconteceu, amada? Não, fulana me olhou de cara feia, passou, nem falou comigo. Oh, Jesus. Tem gente que é assim. Construção, edificação na areia. E não está mais no tempo da gente ficar com esse tipo de atitude. Jesus está voltando, os sinais estão por aí. O sogro o pai da Tutuca, ele é pastor e ele me mandou uma foto do que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que foi semana passada. A lua ficou vermelha, vermelha igual sangue. Está lá escrito na Bíblia, em Joel, querida. Os sinais estão aí. Jesus está voltando, ou a gente se posiciona como uma igreja forte, a gente parte para cima, sabe, do inimigo que quer nos destruir, que quer nos derrubar e quer nos tirar da posição, ou a gente vai perder, a igreja vai perder para ela mesma. Já falei sobre isso. José, ele permaneceu fiel. Então nós precisamos, o meu alicerce não pode ser feito com orgulho, vaidade, ira, impureza, heresia, incredulidade. Onde nós estamos, querido? Em que papel da nossa vida, em que tempo da nossa vida nós estamos? Caminhando, mesmo com a dificuldade, sabendo que Deus está conosco para nós chegarmos onde Deus quer, ou a gente parou no meio, ou a gente está dando um tempo. Olha, não há tempo de ter tempo. Jesus pode voltar a qualquer momento, pode ser agora. E se Jesus voltar agora? Esse microfone vai cair no chão, porque eu vou. Em nome de Jesus. É renúncia, querido. É uma vida de renúncia mesmo. É uma vida onde você se coloca à disposição do Senhor. Nem sempre vão ser flores, nem sempre vai ser bom. Vão ter dias que nós vamos estar cansados, sim. Vão ter dias que a gente não vai ter vontade de levantar, sim, para orar. Mas a gente vai lutando. É uma vitória atrás da outra. Vitória e vitória, de vitória em vitória, de glória em glória. E a gente vai chegando onde Deus quer. Não é fácil. Não é fácil, todo mundo fala, ser Bíblia é fácil. Não é, é difícil, é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, às vezes, principalmente quem está na liderança. Às vezes você quer viajar, às vezes você quer passear, e você tem compromisso com o Senhor. Não é com o homem, é com Deus. E a gente às vezes abre mão, sim. Porque hoje o que fala mais alto é o reino, e vidas estão morrendo. Vidas estão sendo ceifadas, então a gente precisa realmente se posicionar como igreja do Senhor, não ter vergonha de dizer, eu sou de Jesus, eu sou a igreja do Senhor na terra, viva na terra. O mundo tem que olhar para você e te reconhecer e saber que você não é a mesma pessoa, que você é diferente, que você anda diferente, fala diferente, tem uma autoridade diferente. Onde você pisa a planta dos teus pés, você transforma o ambiente. O ambiente é transformado, querido. Quando você põe a planta dos seus pés, isso é bíblico. O primeiro dia que eu pisei em Brasília, eu falei, Senhor, me apossei. Cheguei. Falei com o Senhor, cheguei. Tomei posse da rodoviária. Falei, não sei o que vai acontecer. Eu sei que o Senhor tem um propósito aqui. Eu sei que nós estamos caminhando para chegar onde Deus quer que chegue. Não é fácil. Amém? Quando eu fundamento minha vida em cima dessas coisas, há uma grande chance da nossa vida ruir, desmoronar, viver de aparência. Hoje, eu quero convidar toda a igreja, a reconhecer onde você está. E eu quero ler, querido, que foi o primeiro versículo que eu não li, que eu quero deixar para o final, lá em Gênesis, capítulo 45. Que eu vou estar lendo agora com vocês. O 7 e o 8. Que diz assim: depois que José, ele reconhece seus irmãos, a gente conhece a história, José ele foi a governador, o sonho ele se cumpriu na vida de José, ele foi chamado para governar todo aquele território ali do Egito, e ele cumpriu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E olha o que o capítulo 45, versículo 7,
7 e 8 vai dizer: pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, não, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Querido, foi Deus quem colocou ele, que permitiu que ele passasse por todo aquele aprendizado, para que ele pudesse lá na frente ter sucessão da sua geração e chegar até hoje onde nós estamos como igreja, porque foi a partir daqui que começa o povo israelita crescer e dar continuidade àquilo que Deus já havia proposto lá atrás a Abraão. Uma grande multidão. E quem nós estamos preparando para a próxima geração se Jesus não voltar? Estamos dispostos a passar por esse processo e ser aprovado por Deus? Ele foi governador do governador. Ele foi pai do governador. Ele mandou no governador. Ele foi sucessor. Pegou todo aquele Egito e ele governou. Foi vendido, jogado no poço, foi assediado, foi aprisionado, mas ele venceu. A promessa do Senhor não deixou de ser cumprida sobre a vida dele. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você. Aleluia. Sabe, querida, Deus, ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus. Então eu gostaria que você fizesse a sua oração com o Senhor nessa noite. Sabe, se rasga diante do Senhor nessa noite. Senhor, eu estou falhando aqui, Senhor. Seja sincero, porque o Senhor ele já conhece. Agora, quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a Diná tem muitas falhas, mas todo dia eu me apresento para o Senhor. Senhor, olha, eu sou imperfeita nisso, preciso disso. Hoje é uma noite de libertação, querido. Vamos nos libertar daquilo que nos aprisiona, que nos mantém cativos em situações que você já era para ter deixado há muito tempo. Olha, essa roupinha não cabe mais em você. Você cresceu, você já saiu de lá. Pai bendito, Pai querido, a Tua palavra, Senhor, foi liberada nessa noite. Pai, de nós não temos nada, não somos nada. Mas o Senhor tem poder, Senhor. O Senhor tem poder de alcançar vidas, corações. Pai querido, se há alguém aqui precisando de uma ajuda, Senhor, Tu és o nosso ajudador. O Teu Espírito Santo nos liberta, nos resgata. Senhor Jesus, Ele nos corrige. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação nessa noite, Senhor. Senhor, que nós possamos sair desse estágio, Pai querido, de mornidão. Pai querido, nos aqueça diante de Ti, Senhor. Derrama a Tua chama do Teu poder nessa noite. Que nós possamos ser alcançados pelo Teu poder. Senhor Jesus, liberta mentes, Senhor. Liberta corações. Estamos aqui, Senhor, totalmente dependente do Teu Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos, Senhor Jesus, da Tua ajuda. Pai, ser conosco, nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Que ao sairmos por aquela porta, Senhor, não sejamos mais os mesmos. Que nós possamos sair daqui, Senhor, para fazer diferença nesse tempo, nessa geração, seja no nosso trabalho, na nossa família, Senhor, na nossa casa, Pai querido, em todo lugar onde passarmos. Que o Senhor possa estar conosco, que possamos ser reconhecidos pelos Teus filhos, Pai. Oh, obrigada, Jesus, por esse tempo. Muito obrigada, Jesus. Amém. Pastor Ailton, pastor Aldenor, Deus abençoe. Glória a Deus. Cai no suor no meu olho. Amém. Que bênção, né, irmãos?
Aleluia, que bênção nós aprendemos aqui com José, né? Você está no poço. Amém? Quantas vezes a gente é traído. Mas assim como Deus foi com José, Deus, Ele ensinou a José. Deus está ensinando a gente também. Tudo que a gente passa na vida, Deus tem um propósito. É para Ele o propósito. É para glorificar o nome dEle. E a nossa dependência é dEle. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer. Porque como foi pregado, foi falado aqui, Senhor, quantos de nós, Senhor, estamos passando às vezes uma situação semelhante em alguma área da nossa vida. Mas nós sabemos como José foi trabalhado. O Senhor está trabalhando em nós, Senhor. Abra os nossos olhos no entendimento. Traga, Senhor Jesus, luz aonde há treva dentro de nós, Senhor. Que possamos voltar totalmente para o Senhor e não para circunstâncias. Ver o que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Porque sabemos que assim como o Senhor realizou o propósito na vida de José, o Senhor também, Senhor Jesus, vai realizar o propósito em nossas vidas. Senhor, eu recebi o telefonema agora da irmã Olinda. A sua irmã foi levada de ambulância ali para o hospital. E ela, Senhor, está muito preocupada, Senhor. Ela tem orado, ela tem clamado pela sua filha, pela sua irmã, Pai. Nesse momento, irmã Eulina, Jesus está entrando naquele hospital. Jesus está dentro daquela ambulância. E é Ele que está levando a sua irmã. Porque o médico dos médicos está entrando em ação agora. Como igreja do Senhor, nós levantamos esse clamor. E nós profetizamos que a irmã jesuíta, todo o coração, a corrente sanguínea, todo o corpo dela, toda a célula do corpo dela, nós profetizamos que está sendo lavado com o sangue de Jesus. Creia em nome de Jesus que o Senhor está entrando com a provisão. Aquieta teu coração. Creia, porque assim como o Senhor foi com José, o Senhor está com a sua irmã ali naquele hospital. Deus, em nome de Jesus, hoje mesmo eu quero receber notícias. Porque nós cremos no poder da oração, Pai. Porque o Senhor